É hora da nossa análise de notícias e, novamente, com a jornalista Ludmila Bahia, que está a postos para a gente bater aquele papo sobre vários assuntos. Olá, Ludmila, boa noite. Semana começando quente, né? Olha, Odair, que semana que começou agitada e que calorão, hein? Boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o NTV News. Muito bem. Ludmila, para a gente começar então, vamos falar de Covid, né? Vamos fazer aquela análise da Covid, porque afinal de contas, já está na tela aí, inclusive, os dados da Covid atualizados de hoje, né? Nós temos aí esse percentual de diferença entre o boletim de hoje e o de sexta-feira, né? Como a gente já falou aqui antes, Patos de Minas não publica boletins aos sábados e aos domingos. A prefeitura não faz esse serviço. Então aí nós temos na segunda-feira já uma diferença aí de diversos casos a mais desde o último boletim. Pois é, Odair, aí a gente comparando esses números, a gente percebe assim, um crescimento importante com relação aos tratados de Covid-19 em Patos de Minas, são mais 54 pessoas em relação ao boletim de sexta-feira, o último divulgado comparado com o de hoje. A gente percebe também uma queda de 34 pessoas em isolamento domiciliar, menos 2 pessoas internadas, menos 1 pessoa em leito de UTI. Óbitos, a gente percebe números iguais entre sexta e segunda-feira e mais 18 confirmações de Covid-19 no município nesse intervalo de 2 dias, o que coloca sempre aí Patos de Minas com relação à atenção sobre Covid-19. A gente percebe assim, uma manutenção no número de infectados e essa é uma das taxas utilizadas pelo Estado, esse é um dos referenciais e parâmetros utilizados pelo COES para determinar aí a questão de ondas, tanto para micro quanto para macro regiões. Lembrando que a gente está falando aí quando a gente fala de internações, a gente está falando aí do hospital público particular e hospital de campanha também, né, Ludmila? Nós temos aí esses números relacionados a moradores de Patos de Minas. Esse boletim se trata de moradores locais. Nós temos, inclusive, aí, vamos colocar na tela também, a taxa de ocupação hospitalar, né? Essa taxa aí que a gente vai monitorando, já está na tela aí para a gente também saber como é que está esse andamento, porque isso aí vai preocupando também, de acordo com o andamento. Você falou aí do número de casos que tem se mantido, né? Nós temos aí um número relativamente ocorridos de casos que vão se mantendo, que causa uma certa preocupação, mas essa taxa de ocupação de hospitais também está aí na tela para a gente analisar. Afinal de contas, nós temos aí diferença de 49 para 42, né? Desde o último boletim. Pois é, Dari, olha só, praticamente números inalterados com relação à sexta-feira. A gente tem apenas uma diminuição de internação. Isso somados casos suspeitos e confirmados somente de Patos de Minas. Com relação a percentuais de ocupação, tanto em leitos clínicos quanto em de UTI, a única redução discreta que a gente percebe é por conta de menos uma pessoa internada, um leve recuo aí com relação a esse percentual. Mas são números que sugerem aí uma atenção do município com relação à taxa de transmissão da Covid-19 no município. Taxa essa que precisa ser monitorada, taxa essa que nós, como cidadãos, precisamos ficar muito atentos, justamente com o nosso comportamento, né, Ludmila? Vou pedir para voltar aqui para mim, porque isso é um bom senso que a gente tem que ter, né, Ludmila? Justamente esse é um dos nossos temas hoje aí que você colocou para essa nossa discussão. E foi justamente isso que o secretário de Saúde de Minas Gerais pediu nesta segunda-feira, daí bom senso da população, porque flexibilização não é igual a voltar à normalidade, não é igual a não tomar nenhum tipo de medida preventiva à Covid-19. Ele alertou até para reuniões familiares, é preciso ter atenção com esse tipo de aglomeração também. Com a medida que as coisas foram andando, que o Minas Consciente foi identificando a possibilidade de haver um pouco mais de flexibilização, algumas pessoas têm confundido. Nós podemos flexibilizar um pouco com não precisar de adotar protocolos sanitários. Os protocolos, eles se mantêm e, neste momento, eles estão inalterados, ou seja, qualquer atividade
que for ser realizada, ela tem que ser realizada sobre a luz do protocolo sanitário. De nada adianta se a sociedade não colaborar igual fez até agora. É muito importante que cada cidadão mineiro entenda que a epidemia não acabou. Nós continuamos em meio a uma epidemia de coronavírus. O que nós estamos tendo nesse momento é um bom desempenho, simplesmente isso, mas a epidemia não acabou. E nós vemos com clareza quando nós comparamos com países do hemisfério norte, quando nós comparamos com a Europa. Lá eles tiveram um pico grande de casos, depois tiveram um vale, e nas últimas semanas nitidamente os casos estão aumentando. Não é aceitável que haja aglomeração, não é aceitável que haja qualquer adensamento, que as pessoas se reúnam sem o mínimo de cuidado. É fundamental que todas as pessoas realmente entendam, tem que ter distanciamento. O ideal é usar máscara ao máximo, lavar as mãos, álcool gel. Se isso for feito, nós continuamos tendo um controle adequado da epidemia. Se isso não for feito, nós teremos um aumento de casos e, consequentemente, os indicadores do Minas Consciente nos mostrarão que haverá a necessidade de retornar nas zonas. O bom senso ele é fundamental. Se vai ter uma reunião na família, não pode ter uma reunião grande, não pode unir famílias que são de origem diversas e ficarem absolutamente todos desprotegidos no ambiente aglomerado. Então, esse tipo de cuidado, ele extrapola muito a capacidade do Estado, quando eu falo de uma forma global, de tomar conta do cidadão. Isso cada pessoa tem que ter essa noção, tem que levar a sério a doença. Tudo isso vem como bagagem, tá? Eu entendo perfeitamente que todos nós temos que ter bom senso e respeito a essas normas, né? Mas aí não sei se você vai concordar comigo, faz parte da bagagem e faz parte também dos trabalhos do próprio Estado monitorar e também fazer toda o levantamento de onde estão esses casos, essas situações mais críticas, né? É claro que os bares estão cheios, é claro que os locais de reuniões estão cheios, é claro que as famílias ficaram tanto quanto mais dispersas no sentido de não se aproximar mais. Com a flexibilização, vai vir essas reuniões, com essa flexibilização, muitos vão ter o respeito de não fazer aglomeração, mas a gente sabe que boa parte das pessoas simplesmente ignora devido a essa flexibilização, todas essas medidas de distanciamento e de prevenção. Concorda, não? Eu concordo, Daí. Sabe por quê? O Estado tem essa fala de reincidência, de voltar à atividade econômica ao mais normal possível de antes da pandemia. E quando ele enfatiza isso com reiteradas vezes, toda semana é o que o Estado propõe, é o que a gente percebe a cada novo mapa do Minas Consciente que é gerado às quartas ou às quintas-feiras, e essas falas sempre em voga, sempre à tona. E quando o Estado fala de normalidade às atividades econômicas, está imbuída aí também as atividades sociais em sociedade. Não tem como dissociar uma coisa da outra, mesmo que uma não esteja no bojo da economia, mas essas pessoas também movimentam a economia. Quando você diz aí, por exemplo, os bares lotados, essas pessoas, essa aglomeração, ou esse maior número de pessoas nesses locais estão fazendo aí um movimento social junto a esse tipo de setor da economia. Então, às vezes, não tem como dissociar uma coisa da outra. Bem observado isso que você coloca, viu, Odair? Mas, para o Estado, ele entende que, olha, flexibilizou, mas isso não quer dizer que você aí de casa deva se reunir, deva aglomerar. Mas uma coisa é importante, viu, Odair? É preciso que as pessoas melhorem, tenham mais cautela, porque a gente percebe numa frequência cada vez maior esse cansaço, essa exaustão com relação a essas medidas, mas que a gente sabe muito bem que elas vão se prolongar
ao longo dos próximos meses. A gente espera muito que uma vacina saia o quanto antes, mas até lá a gente precisa de somar a esse esforço nessa luta contra esse vírus. Então, são medidas elementares para quem quer diminuir a taxa de contaminação, porque o Estado deixou claro, olha, a gente tem registrado agora um movimento de queda realmente em infecções, em mortes de Covid-19 no estado. Mas o exemplo de outros países não são bons. Eles já viveram esse movimento e a gente percebe que agora tem uma onda de nova explosão de casos e a gente não quer passar por isso aqui. Então, vamos fazer o dever de casa todo mundo porque precisamos. Mas o Estado deu o aval para que mais pessoas se aglomerem e estejam em movimentação constante. Então, são questões aí difíceis de dissociarem. O problema é que poucas pessoas entendem que o momento é de ficar mais atento a restrições. E a maioria pensa que a flexibilização significa que estamos todos imunes à doença, o que é um grande erro, que é uma grande... a pessoa acaba se iludindo com uma situação como essa. Nós temos aí casos todos os dias acontecendo.